Olá, tem aluno do quarto ano A do Chico Peroba aí? Que bom, tá? Vamos começar a aula? Hoje, neste vídeo, a Pro vai estar colocando para vocês, a subtração com empréstimo. Então, no vídeo anterior, você reviu subtração sem empréstimo. Nesse momento, a gente vai ver aqui com empréstimo. Então, é um material para depois você, como vai estar o vídeo gravadinho, você retornar ele e visualizar quantas vezes precisar para você relembrar, para poder fazer em atividades futuras aí na sua casa, tá? Então, aqui a Pro já colocou, eu tenho 693, que a gente vai subtrair, 87 unidades dele. Tá joia? Então, aqui a gente tem o número maior, sempre na subtração, o número maior vem antes e o número menor vem sempre depois, para a gente poder depois encaixar no algoritmo usual, ou seja, na forma usual que a gente faz essa operação, ou todas as outras, como adição, subtração e multiplicação, que a gente faz na vertical, tá bom? Então, verifiquem que a gente já colocou, a Pro já colocou aqui as siglas de unidade, dezena, centena e as siglas no 87 de unidade e dezena. Pro, por que não tem aqui a terceira casinha? Porque o 87 não tem centena, tá? Então, na hora de armar, essa sigla é ideal você colocar aqui para depois você não armar errado. Então, como a gente faria? Coloca aqui na hora de fazer a sua operação matemática, que muitas vezes você pode fazer ela numa folhinha à parte para depois colocar como resposta na folhinha, para entregar para a Pro ou fazer no caderninho para não errar. E vou encaixar 693, lembrando que o 6 já está na centena. Então, 693. E vou verificar que centena não tem nesse número, tá? Ele foi até a dezena, então eu começo a armar aqui, ó, o 7 é a unidade, por isso que eu tenho que me preocupar em colocar muitas vezes aqui até a gente decorar. E o 8, vindo na segunda ordem, ele é dezena, então o 8 vai aqui. Por isso que essa parte ela ficou vazia, 87 não tem centena. Vamos lá, colocar o sinalzinho sempre do lado para a gente saber. Lembrando que, regrinha para subtração, eu sempre subtraio de cima para baixo. E começando da direita para a esquerda. Então, eu sempre começo, desconto a unidade, depois eu vou descontar a dezena e desconto a centena, no referido caso, tá? Então, vamos lá. Começando, então, como tá aqui a dica da Pro, eu começo, então, da direita para a esquerda. Então, eu vou começar pela ordem da unidade. E vou verificar lá em cima que na unidade eu tenho 3 unidades. Só que dessas unidades eu tenho que tirar 7. Eu não tenho quantia suficiente, é só a gente ver, ó, tenho 3 dedos. Como que eu posso tirar 7 dedos se eu não tenho a quantia correta, tá? O que nós vamos fazer? Regrinha da subtração que a gente tem que emprestar. A gente vai reagrupar uma ordem na outra, tá? Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar o vizinho da unidade e eu vou ter que reagrupar, uma quantidade dele para, aquele que está precisando. Ou seja, se a unidade aqui em cima não tem valor suficiente para tirar o 7, a unidade ela vai pedir o que a gente fala entre aspas, emprestado, mas o correto na matemática é reagrupar. Então, a gente vai pegar uma dezena daqui e vai reagrupar na unidade. Então, como a professora, nos anos anteriores, no ano passado, explicou para você, então a gente corta. Por quê? Nós vamos retirar uma quantidade daqui, que não vai ficar mais 9 dezenas, porque uma delas eu vou reagrupar na unidade. Então, se eu for tirar uma dezena aqui do que tem 9 dezenas, eu vou acabar ficando com 8. Por isso que a gente coloca 8 aqui. E essa uma dezena, eu vou transportar. Então, eu vou tirar uma dezena. Eu tirei uma dezena e estou mandando para a unidade.
tá? Pronto, então como que vai ficar aqui? Se eu estou mandando uma dezena, eu não posso colocar o algarismo 1 aqui, porque ele pertence a uma dezena. Eu tenho que transformar aquela uma dezena em unidade. Lembre-se, uma dezena é igual a 10 unidades. Então, por isso que a gente enviou para cá 10 unidades, que é esse valorzinho aqui. Tá? Eu tirei uma dezena, transportando para a unidade, ele virou 10. Por quê? 10 unidades. Eu tenho que mandar para a casinha correta aqui, tá? Somando com o que eu já tenho aqui, que é mais 3, agora eu tenho 13. Então, 10, né, que a gente enviou, reagrupou uma dezena se transformou em 10 unidades. Com as 3 unidades que tinha aqui, eu tenho 13 agora aqui. Então, eu tenho 13, tá? De 13 eu posso tirar 7? Sim, se você pegar a régua, colocar o dedinho lá no número 13 e contar 7 casinhas para a esquerda, você vai estar fazendo a subtração na reguinha ou naquele quadro numérico, tá? E você vai verificar que o seu dedo vai parar no 6. Então, 13 tira 7 é 6. Tá bom? Então, aqui a gente já conseguiu, porque nós aumentamos o valor do número de cima, nem que ele seja totalmente maior do que esse, né? Mas em relação, verificando só a ordem, ele é menor do que o de baixo. Então, ele tem que ficar maior, porque regra, eu tenho que subtrair de cima para baixo. Então, ele ficou com 13. Vamos, então, agora para a dezena, tá? Agora, eu não tenho mais 9. Lembre-se, se a gente emprestou uma dezena, ficamos com 8. 8 dezenas, eu tiro 8, ficamos sem nada, tá? Depois, partimos para a centena. 6 centenas, eu não tiro nada, é 6. Provinha real, se você fosse fazer aqui agora, se fosse uma avaliação, que você não tem tempo de armar, né? A provinha real do lado, que depois eu vou deixar aqui. Como que você faria? 6 mais 7 é 13, então tá certo. Nada mais 8 é 8, olha o 8 aqui, tá certo, depois do empréstimo. 6 mais nada é 6, pronto, sua continha tá correta. Mas vamos, então, pegar. Lembrando, vamos lembrar, primeiro número se chama minuendo, só para fazer a provinha real, para ver o que você precisa pegar. O segundo número é subtraindo, aquele que eu vou subtrair, tirar do minuendo, subtraindo sempre o número menor, né, em relação ao anterior, tá? Então, sempre o número menor embaixo. E aqui eu tenho resto, ou, se tiver a palavra, diferença. Vamos fazer, então, agora a chamada prova real para a gente ver se acertou, se você não fizesse que nem a Pro ensinou aqui agora. Então, a prova real da conta de subtração é a conta inversa, tá? É uma conta de adição. Você tem que pegar o que na hora da prova real? Você tem que pegar o resto e somar com o subtraindo, ou o subtraindo somar com o resto. Isso não importa que valor que você vai pegar. Então, você tem que pegar o que restou da conta e somar com o número menor. Ele tem que dar quem? Ele tem que dar um número maior. Então, eu tenho que pegar o subtraindo, vou colocar abreviado. E tenho que pegar o resto. Tá? Então, eu vou lá. O subtraindo é 87, tá? Eu posso colocar desse jeito. Você vai ver, como é uma conta de subtração, não tem importância que o número menor tá em cima. E vou pegar agora o resto. O resto é 606. Olha como que ele vai ficar. E como a gente falou que a prova real da continha de subtração é uma continha de mais. Provinha real é uma conta de mais, uma conta de adição, tá? Pro, por que você colocou o número, então? Você não acabou de falar que o número menor tem que estar embaixo? Só que aqui a gente inverteu. A gente está numa conta de subtração. Não importa se o número menor está em cima e o maior embaixo, tá? A continha vai dar certinha, tá? Não importa. Poderia estar o 606 em cima e 87 embaixo.
Conta de subtração vai dar sempre o mesmo resultado, diferente desta conta de subtração. Então, a adição sempre vai dar certinho. 7 mais 6 é 13, lembrando, 13, tá? Deu 2 números, eu não posso deixar aqui. De novo, aqui eu tenho que agrupar, né, uma ordem na sua casinha correta. Então, no 13 eu tenho unidade e eu tenho dezena. Vamos colocar até aqui, ó. Unidade, dezena e aqui a centena. Lembrando que 87 aqui tá vazio porque não tem centena. Se eu tenho 2 algarismos, lembra que a Pro falou, 2 algarismos não podem ficar numa ordem. Então, quem é a unidade no 13? É o 3 e esse 1 vai reservado. A gente vai reservar, agrupar ele no seu lugar correto, que é na dezena. Lá em cima, ó. Então, vai colocar. Colocou 1 lá em cima do D. Então, em cima da dezena, porque esse 1 é dezena, então ele cabe aqui. 1 mais 8 é 9, e depois eu vou somar a centena. Nada mais 6 é 6. 693, 693. Pronto, minha continha está correta, porque eu fiz uso, né, tanto da prova real aqui, para mim verificar, ou da provinha real, para você saber fazer depois, quando estiver fazendo algum exercício, né, que precisa entregar para a Pro, né, e você queira verificar se está certo ou não, tá bom? Então, dá para você parar o vídeo, dá para você verificar várias vezes, colocar para o seu responsável, para ele também depois relembrar, né, e juntos construir o entendimento. Lembrando que o vídeo você pode pausar, você pode voltar várias vezes para você, né, poder entender, tá? Depois, outro vídeo, a gente vai fazer, a Pro vai fazer o reagrupamento em mais de uma ordem, que aqui a gente fez o reagrupamento só na ordem da unidade, que a gente tirou da dezena e enviou, né, enviou uma dezena aqui para a unidade para somar com o que já estava aqui, tá? Então, a Pro depois vai colocar uma que a gente tem que reagrupar numa outra ordem também, né? Complicando, né, aí a situação para você poder entender como que a gente faz, tá? Espero, né, que você tenha, né, compreendido. Se não compreendeu, o vídeo tá aqui para você voltar várias vezes. Tchau, fui!